A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nosso Deus. Mais uma semana trazendo lições bíblicas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando em defesa da fé cristã, lições de adulto, comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Lição de número 10, que será realizada na maioria das igrejas nesse domingo, dia 9 de março de 2025. Porém, algumas de maneira alternada, assim como aqui em Serra Pelada, a Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, é realizada na quarta-feira, a partir das 19 horas. A lição de hoje, lição de número 10, tem por título: O pecado corrompeu a natureza humana. A leitura em classe se encontra em Gênesis e também em Romanos. Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 14. Que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou no seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Leituras que corroboram com a temática: o pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Então, todos pecaram. Porque todos pecaram, então todos carecem de Deus, carecem de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E por que foi que todos pecaram? Por causa de Adão e Eva. Então, o pecado de Adão e Eva se estendeu a toda a raça humana. Todas as pessoas que vêm a este mundo herdam essa natureza corrompida, que foi corrompida lá no Éden por Adão e Eva. Verdade prática nos diz assim que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, o pecado ele é real, ele não é fictício, ele não é imaginário. Ele é real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, quando chegam a este mundo, toda e qualquer pessoa, então, já vem com esse elemento real sobre a sua vida, ou seja, propenso ao pecado, propenso à natureza pecaminosa, à inclinação para o mal, justamente porque herda a natureza pecaminosa. Vejamos nos demais tópicos que adentraremos para esclarecer essa temática. O primeiro tópico, nós temos a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Ou seja, veremos nesse tópico que o pecado, ele verdadeiramente é existencial, ele é real.
E tanto é que Deus muito advertiu no Antigo Testamento, por diversas dezenas, centenas de milhares de vezes, possivelmente, para que o povo não pecasse, para que a mão de Deus não pesasse sobre eles, como assim aconteceu por inúmeras vezes. Reis eram afrontados através dos profetas que Deus levantava, nações inteiras, pessoas ímpar, pessoas no plural e assim por diante. Porque verdadeiramente o pecado, ele é realmente um mal que faz o ser humano viver longe de Deus. A doutrina bíblica do pecado. Então a Bíblia ensina sobre o pecado? Sim. A extensão do pecado? Sim. No primeiro subtópico nós temos o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? O autor do pecado é o diabo. É Satanás. Ele é o autor do pecado. E esse autor do pecado, ele enganou Adão e Eva. Enganou a Eva especificamente. Porque o comentarista inicia dizendo que Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, eles podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden. Deus deixou o jardim do Éden para Adão e Eva desfrutarem livremente, sem impedimento nenhum, exceto de uma única árvore. Deus proibiu eles comerem. E dessa árvore eles comeram, justamente instigado, iludido, enganado pela a serpente, pelo diabo. O diabo se materializou, o diabo se incorporou na serpente, e a serpente, falando com Eva, enganou Eva, embaraçou a mente de Eva, convenceu Eva a comer daquela fruta. E Eva comeu, e logo na sequência passou para Adão, e ele também comeu. E assim contraíram o envelhecimento que não tinha, a morte que não tinha, o desgaste físico que não tinha, contraíram o mal que não tinha, contraíram a partir dessa desobediência, desse pecado. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer o fruto? Não, o pecado não foi comer o fruto, foi a desobediência. Logicamente, de maneira direta, foi a fruta que eles comeram. Mas eles só comeram porque eles obedeceram. Então, indiretamente, qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi a desobediência. Não foi meramente comer do fruto, foi a desobediência. Então vejamos que Deus, conforme disse, ele executou. Porque Adão e Eva perderam no ato de comer a fruta, eles perderam a eternidade aqui na terra. Eles estavam aqui na terra para viverem eternamente desfrutando do bom e do melhor, sem o mal o atormentarem. Mas a partir do momento que comeram, por causa da desobediência, então contraíram o mal e perderam assim, inicialmente, a vida eterna. Foi a maior tragédia, foi a maior consequência que eles contraíram, foi a morte. Perderam a vida eterna aqui na terra. Adão, por exemplo, viveu 930 anos e morreu. Ele ia viver eternamente, mas pecou e aí morreu por causa do pecado que cometeu. A consequência do pecado levou ele à morte, ou seja, terminar os seus dias de vida aqui na terra. Então vejamos que o autor do pecado foi Adão.
Perdão, foi o diabo, Satanás. Aqui na terra iniciou por Adão e Eva o pecado, mas o pecado não iniciou aqui na terra, iniciou no céu. O diabo, ele era realmente um anjo de Deus, mas perdeu esse benefício e foi lançado por terra, do céu à terra, e vive atormentando a todos. Por isso que ele iludiu a Eva, iludiu a Adão, para justamente tentar estragar a vida humana. E é assim que ele faz. Em Ezequiel capítulo 28 e versículo número Ezequiel 28, versículo número 15. Olha o anjo que hoje é diabo. Olha como ele era. 28, versículo 15 de Ezequiel diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, era um anjo de Deus, um anjo formoso, perfeito. Não tinha nenhum detalhe sequer de erro. Deus criou ele perfeito. Desde o dia que criou, ele era perfeito, andava perfeitamente, agradava a Deus perfeitamente. Mas até que um dia se achou nele iniquidade, ou seja, pecado. E quando esse pecado foi achado nesse anjo, aí Deus lança ele por terra, expulsa ele do céu. Assim como expulsou Adão e Eva do jardim, Deus expulsou esse anjo do céu, que hoje não é chamado de anjo, mas sim de Satanás, príncipe dos demônios, líder dos demônios. Ele é o maioral dos demônios. E qual foi o pecado dele? Desse anjo? Isaías capítulo 14, versículo número 12. Isaías capítulo número 14, versículo número 12. Nos diz assim: como caíste do céu? Quem? O anjo, que hoje é o diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, esse foi o pecado, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ele intentou, ele planejou, mas Deus não permitiu. Quando Deus encontrou o pecado nele, quando se achou pecado nele, Deus rapidamente lançou ele para fora do céu. Lançou. Sabe o que é lançar? Lançar é sem cuidado algum. Lançar é jogar. Sabe o que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele não foi jogado do céu para a terra para vir e nos salvar. A Bíblia diz que Deus enviou, João 3,16, enviou já o diabo por ter pecado. A Bíblia diz que Deus lançou ele por terra, para a terra, para fora do céu. Há uma diferença muito grande. Então vejamos, prosseguindo. O autor do pecado é o diabo. Não é Adão, é o diabo. Iniciado. O primeiro pecado foi cometido no céu pelo diabo, mas na terra foi cometido por Eva e Adão. Subtópico 1, o autor do pecado é o diabo.
Subtópico 2. Foram abertos os olhos. Os olhos de quem? De Eva e de Adão. Quando comeram o fruto. Foram abertos os olhos. Estava fechado? Não. Estavam abertos. E que abertos os olhos foi este que a Bíblia está dizendo, Gênesis 3:7. Foram abertos os olhos para o mal. Para o mal, porque até então os olhos eram abertos só para o bem. Eles conheciam só a bondade, só a pureza, só a benevolência, só as virtudes, mas a partir do momento que eles pecaram, então foram abertos os olhos para o mal. Eles passaram a conhecer também o mal. Os olhos foram abertos. Então hoje, Deus abre os nossos olhos, que antes de aceitarmos a Jesus, nossos olhos eram abertos só para o mal, mas agora é aberto para o bem. Porque Deus nos tira a cegueira que tínhamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 4. A cegueira que foi colocada pelo diabo. E a cegueira era no nosso impedimento, que não compreendíamos as coisas de Deus. Hoje compreendemos, porque os nossos olhos foram abertos. Enquanto estávamos só para o mal, agora estamos para o bem, deixando o mal de lado. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, foram abertos os olhos de ambos. Quem? Adão e Eva. Foram abertos. E esse olhos abertos é conhecido como um desastre para a humanidade. É conhecido como a queda da humanidade. A queda da humanidade, porque a humanidade estava de pé diante de Deus, na presença de Deus. Adão e Eva estavam na presença de Deus. Deus visitava eles, Adão e Eva, todos os dias, ao fim da tarde. E essa queda ocorreu no ato de comerem da fruta chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Subtópico número 3. A consequência da queda no Éden. Quais foram as consequências dessa queda? Quais foram os resultados desta queda? Que Adão e Eva realmente foram os causadores. Qual foi o resultado, a consequência dessa queda no Éden? O resultado é que a Bíblia nos diz em Romanos 5:12 que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, foram eles, Adão e Eva, que foram os causadores dessa queda, que fizeram o pecado entrar no mundo, porque eles obedeceram a Deus. Eles não comeram daquele fruto inocentemente, eles comeram sabendo. Eva comeu sabendo, claro que foi convencido pela serpente, sim, mas a serpente não colocou na boca dela. Ela foi lá e pegou com suas próprias mãos e comeu. E também deu para o seu marido. Então, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, por isso que todos estão verdadeiramente com a pecaminosidade, com a corrupção desse gênero, com a natureza corrompida, a natureza humana corrompida. Por isso que a natureza humana está corrompida, por causa desse ato de Adão e Eva lá no Éden.
Então, essa Romanos 5,12 é uma revelação mais contundente, mais clara sobre como a transgressão passou a toda a humanidade. Sobre como esse pecado feito por Adão e Eva passou para toda a humanidade, contaminou toda a humanidade. Subtópico 4. Extensão do pecado. Então o pecado, ele atingiu o corpo, a alma e o espírito. Porque o homem comeu daquele fruto, Adão e Eva. E essa extensão do pecado, o pecado, ele não ficou só no corpo, ele não atingiu só o corpo, mas também a alma e o espírito, ou seja, foram separados, ou seja, perderam a comunhão com Deus. Perderam a comunhão com Deus. Perderam aquela intimidade que tinha de maneira singular, ímpar, de maneira extraordinária, de ouvir a voz de Deus, de ser visitado por Deus, de ouvir a voz de Deus, de ter a companhia de Deus, de ter as orientações. Perderam. Então a extensão do pecado atingiu não somente o corpo, mas também a alma e o espírito. Então o pecado, ele faz com que o corpo sofra, mas também a alma igualmente. Porque o pecado, Isaías 59, versículo 2, separa o homem, distancia o homem de Deus. Provérbios 8 e versículo número 35, mais ou menos, a Bíblia diz que o pecado, aquele que peca, violenta a sua própria alma. Então o pecado, ele não somente atinge o corpo, mas também atinge a alma. E a extensão do pecado atingiu corpo, alma e espírito. Ou seja, atingiu o homem material, corpo, mas também o homem imaterial, alma e espírito. Atingiu o intelecto, atingiu a vontade, atingiu a consciência e a razão do ser humano. Ou seja, o ser humano em toda a sua tricotomia, da cabeça aos pés, dos pés da cabeça, completamente. Completamente. Então, o ser humano, ele precisa de Jesus para ser restaurado, para receber a restauração, porque o pecado destrói, mas o perdão de Deus constrói. O pecado danifica, prejudica, violenta o ser humano, mas Jesus Cristo, ele edifica o ser humano, ele coloca o ser humano no lugar que Deus quer que ele esteja, aos pés de Deus, no caminho de Deus. Só Jesus faz isso. Tópico número 2. No tópico número 2, nós temos a heresia que nega o advento do pecado. E a heresia que nega o advento do pecado é o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano, ou seja, do ser humano, da raça humana.
Então, no tocante à corrupção, a contaminação do pecado em toda a raça humana, então o pelagianismo é a heresia mais antiga que perdura até hoje. Então, Pelágio foi o pelagianismo vem do termo Pelágio, né, que vem de Pelágio, o nome vem de Pelágio, pelagianismo vem de Pelágio, que era um monge erudito, muito estudioso, muito inteligente, monge britânico, que viveu em 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409, ou seja, ele pregou bastante, ele ensinou, só que ele ensinou heresia. Ele ensinou heresia. E a heresia foi tão perigosa que teve que, e sempre vai existir, pessoas que vai se opor a essas heresias. E Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, que era contemporâneo de Pelágio, se opôs, se levantou para combater essa heresia. E foi ferrenha esse combate. Então, o que era que Pelágio idealizava, ensinava? Olha as heresias de Pelágio. Pelágio defendia exatamente que o ser humano não nasce em pecado. Ele defendia que o ser humano não nasce no pecado. Será que é verdade que o ser humano não nasce em pecado? Será que realmente ele estava certo? Não, ele estava erradíssimo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Salmo 51 e versículo número 5. A Bíblia diz que Pelágio, ou seja, a Bíblia diz que o ser humano nasce em pecado. E Pelágio ensinava que o ser humano não nasce em pecado. E Salmo 51, versículo número 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o primeiro momento em que há uma fecundação, então há ali verdadeiramente um ser humano em pecado. Ao dar à luz, então vem um pecador. Em pecado me concebeu a minha mãe, considerando que uma criança, ela não é aquela pecadora destituída de Deus, distante de Deus, porque ela está na fase da inocência. Mas não deixa de ser um pecador, porque pisou nessa terra, se torna um pecador. O único que não foi um pecador que pecou, que praticou pecado, foi o Senhor Jesus. O único. Tirando ele, todos foram pecadores, e são pecadores. Alguns pecadores remidos, porque se renderam a Cristo e receberam o perdão de seus pecados, e vivem uma vida pela palavra de Deus. Outros são pecadores destituídos, porque vivem distante de Deus, porque o pecado justamente faz essa separação. Então, o único foi o Senhor Jesus, que não viveu na prática do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, que não praticou o pecado, que não cometeu o pecado, o Senhor Jesus está falando, a palavra está falando do Senhor Jesus. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ou seja, se fez pecador por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, ele se fez pecador, né? Para que através dele nós fôssemos justificados.
para que Deus não olhe para nós que se rendemos ao Senhor Jesus e nos olhe como um culpado, mas sim como um inocente, porque Jesus nos inocenta, porque Ele nos perdoa. Então vejamos que ainda em Salmo 58, versículo número 3, diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, preferindo mentiras. Porque o ser humano, quando nasce e quando vai crescendo, já começa a desenvolver maldade, a se inclinar para a maldade. É justamente por causa da natureza, do pecado que ele contraiu. Então a tendência é ele preferir o erro, preferir o mal, preferir a mentira. Como Salmo 58, versículo 3 aqui está falando. Então Pelágio ensinava que o ser humano não nasce em pecado, e a Bíblia diz que nasce em pecado. Então Pelágio ensinava que a transgressão, ou seja, o pecado de Adão, não afeta diretamente os outros, afeta. A Bíblia diz que sim, afeta a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12 está mostrando isso, que o pecado afetou a todos. Iniciou por Eva e Adão e afetou a todos. 3:23 de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então afetou a todos. Pelágio diz que não afetou a todos, mas a Bíblia diz que afetou a todos. Romanos capítulo 3, versículos de número 10 a 12, assim nos diz, eu vou ler essa referência, 10 a 12 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha só, então afetou a todos. E Pelágio disse, ensinou, idealizou que o homem não nasce no pecado, e a Bíblia diz que sim, nasce no pecado. A transgressão de Adão não afetou diretamente os outros, e a Bíblia diz que sim, afetou a todos. Ele ensinava que não existe pecado original, não existe corrupção geral do ser humano. Olha, existe. Ele disse que ele idealizou que não, e foi defendido por Celeste, seu discípulo, seu seguidor. Foi seu principal seguidor, na verdade, que defendeu essas ideias absurdas. Mas a Bíblia diz que sim, corrompeu toda a raça humana, todo o gênero humano. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio, anunciou o dilúvio. Deus anunciou o dilúvio para Noé. Por quê? Por causa do gênero humano que estava corrompido. Ou seja, toda a raça humana estava depravada. Estavam inúteis, não estava querendo Deus. Justamente isso por causa do pecado. Por causa da queda da humanidade. Principiada por Adão e Eva. Eva e Adão. Então, vejamos que essas heresias que Pelágio idealizou e foi defendida por Celeste foi um tremendo absurdo, uma verdadeira heresia. Então, o pelagianismo
No concílio de Cartago, em 416, foi rejeitado. Foi rejeitado, porém oficialmente condenado no concílio de Éfeso, em 431. No ano 431. Então, a resposta bíblica para essas heresias de Pelágio, do pelagianismo. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos 5,12. Isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, ou seja, iniciou com Adão. Romanos capítulo 5, versículo número 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, ou seja, consequência principal é a morte para toda a humanidade. A corrupção geral do ser humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Salmo 51, já li, versículo 5. Isaías, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12, que acabei de ler há poucos instantes. Então, é confirmado na própria experiência humana. O ser humano, ele vivencia essa corrupção geral. Olha o carnaval, como você já viu aí recentemente. E o que é isso? É a corrupção geral. É a corrupção da natureza pecaminosa que foi originada desde o Éden, por Adão e Eva. Subtópico 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, é por isso que baseado nessa heresia, o Alcorão, ou o islamismo, o Alcorão é o livro sagrado do islamismo, dos islâmicos, que não creem em Jesus como Salvador, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, né? Não creem. Então, Jesus não é Salvador para eles. Jesus, para eles, Jesus é um falsário. Então, o subtópico número 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, para eles, Jesus não precisava ter morrido pelos pecados da humanidade. Só que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que justamente Jesus veio para morrer pelos pecadores. Para morrer pelos pecadores. E salvar os pecadores. Mateus capítulo 1, versículo número 21. A Bíblia diz que justamente Jesus veio para salvar o povo de seus pecados. Jesus veio para salvar o povo de seus pecados. Livrar o povo de seus pecados. Então Jesus é o único que pode salvar. João 3,16 é bem claro. Deus enviou o seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é óbvio na Bíblia Sagrada que Jesus precisava morrer pelos pecadores. João, primo de Jesus, em João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 29, ele no Jordão, nas margens do Jordão, batizando pessoas para remissão de pecados, quando vê Jesus vindo até ele, vindo ao encontro daquela multidão que ali estava, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que restaura, João estava dizendo, que restaura realmente a natureza do homem, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, João estava dizendo, é este daí, Jesus é este que pode purificar o ser humano, que pode devolver a verdadeira natureza pura que Deus criou para o ser humano. É isso que João estava dizendo, 1:29 do Evangelho de João. João, o Batista, né? Estava declarando isto. Então é importantíssimo, sim, foi importantíssimo Jesus morrer em favor dos pecadores.
Tópico número 3. No tópico número 3, nós temos o perigo dessa heresia. Qual? O pelagianismo. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Então, nós temos que essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas. Que essas religiões reencarnacionistas, elas negam a queda do Éden. Ou seja, que o que Adão e Eva fizeram comprometeu a humanidade. Eles negam que isso veio a comprometer a humanidade. Comprometeu sim. Então, nós temos aí o movimento religioso, denominado de ciência cristã, que é um perigo esse, ciência cristã, né? Mais ou menos 1800, fundado por uma mulher, que foi curada, e aí a partir daí vem entrando em cena aí, e foi criada essa religião aí, ciência cristã, né? Ciência cristã que defende a cura, sim, a saúde, o conhecimento, mas negando Jesus como o fundamento principal para a salvação, para a cura, para o milagre, para a libertação, para a transformação do ser humano. Então nós temos aí o movimento religioso denominado aí de ciência cristã, que ele nega a existência do pecado. Ou seja, não precisa de Jesus, não precisa do perdão de Deus, não precisa, você pode se auto-libertar, se santificar, se salvar. Então nega a existência do pecado. Negar a existência do pecado é um tremendo absurdo, porque o pecado, ele é real, ele é existencial, ele é realmente experimental. O pecado não é inexistente, ele é existente. Existente, e você vê. Porque o mundo está com toda essa maldade, porque o mundo tem toda essa maldade, porque tantas catástrofes, tantas doenças, tanta malignidade, tantos crimes, tantas mortes, tantos vícios, tanta depravação. E isso é por causa do pecado, porque o pecado destrói, o pecado corrompe. Então, nega a existência do pecado. Então, temos o mormonismo, predominante nos Estados Unidos, e no Brasil também temos. Então, nós temos que o mormonismo nega que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Igualmente o que o pelagianismo defende, que não afetou diretamente a raça humana o pecado de Adão. Então, o mormonismo também defende isso, que não passou o pecado de Adão para toda a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Então devemos conhecer, sim, esses movimentos e outros mais, Testemunhas de Jeová e outras religiões, para justamente a gente, pela Bíblia, conhecendo a Bíblia, tendo conhecimento da Bíblia, podermos assim refutar e contestar, reprovar e ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus. Então devemos conhecer bem aquilo que em que nós cremos, e também o ponto de vista de outro, para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, ou seja, pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso cliente, pode ser o nosso contemporâneo, pode ser o nosso colega de escola, faculdade, pode ser alguém do nosso convívio. E tem essas ideias absurdas, essas heresias. Então essas pessoas precisam ser libertas, e para isso a gente podemos apresentar o Evangelho, a verdade de Deus, e assim tirar essa cegueira, abrir os olhos deles para o bem, enquanto eles estão no mal. Então é importante saber como identificar essa ideologia antibíblica para podermos apresentar o Evangelho de Cristo, o Evangelho maravilhoso, poderoso, transformador, puro, que leva o homem
a Deus e principalmente ao céu. Então o perigo dessas heresias, o perigo do pelagianismo em nossos dias, o perigo é que verdadeiramente as pessoas que não conhecem a Bíblia são analfabetas biblicamente. Pesquisa secular mostra que mais da metade da população brasileira não tem o hábito de ler. Agora, vamos levar em questão o lado religioso. De 100% da população, provavelmente 30% são leitores, ou até mesmo menos, são leitores da Bíblia Sagrada. E por que isso? Porque falta verdadeiramente, falta muito de si e também, até mesmo, da própria igreja, da própria congregação. Bons pregadores, pessoas que se debrucem, que busquem verdadeiramente a palavra de Deus e levem um ensinamento verdadeiro, genuíno, essencial. E muitas vezes isso não acontece. Os ensinadores, os palestrantes, os pregadores falam qualquer coisa, menos o Evangelho, a palavra de Deus. Contam qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Então, o pelagianismo ainda existe nos dias de hoje? O pelagianismo, sim. Citarei aqui 4 para os dias de hoje. O humanismo secular. O humanismo secular é a ideia central do ser humano secular, em que o ser humano é capaz de alcançar a perfeição por meio da razão, da educação e do seu próprio esforço. Isso é pelagianismo, humanismo. O humanismo secular ensina isto, que o ser humano é capaz de alcançar a perfeição por meio da razão, da educação e do seu próprio esforço, ou seja, não precisa de Jesus, não precisa de Deus. E isso é um perigo, e isso existe nos dias de hoje. O segundo ponto aqui que eu posso transferir é a teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade enfatiza o poder do indivíduo em conquistar bênçãos materiais e espirituais por meio da fé e de suas ações, ou seja, não precisa se esforçar para a salvação, se esforçar para a obediência, basta com seus próprios esforços, poder, autoridade, que vai alcançar essa prosperidade. E temos a espiritualidade New Age, que defende o ser humano, que o ser humano pode, por meio de práticas espirituais de autodescoberta, alcançar uma forma de perfeição ou iluminação sem a necessidade de uma relação com Deus ou com o Salvador. Ou seja, não precisa nem de Deus, nem do Senhor Jesus. Isso são ideologias atuais. Você pode pesquisar aí, New Age, espiritualidade New Age, humanismo secular e teologia da prosperidade. Você pode pesquisar e você vai ver. Agora, para isso, você tem que ter a Bíblia Sagrada, ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Não ser um analfabeto bíblico, comer tudo quanto lhe dá. E o quarto e último é um movimento de autoajuda, bem popularmente conhecido até mesmo nas igrejas, que é o coaching. E o coaching ensina que por meio de filosofias pode refletir uma visão que subestima a importância da graça. Então, esse coaching, por exemplo, em uma pregação, em uma palestra, em um culto, o pregador, ele
está lá 40, 50 ou até 1 hora, ou 30 minutos, ou até mesmo menos, mas ele está ali naquela oportunidade, que deve ser a palavra de Deus, e ele está ali pregando somente autoajuda. O ser humano está no pecado, está no adultério, na fornicação, está nos vícios, está na mentira, está na idolatria, mas ao ouvir um pregador coach, ele não é afrontado em nenhum sequer dos momentos. Porque o coaching, ele não afronta, o coaching, ele alisa, massageia. Se chegar um macumbeiro, não é afrontado. Se chegar um bruxo, um feiticeiro, um bêbado, um drogado, um criminoso, não é afrontado. Deus vai abençoar você, Deus te ama. Isso é o coach. Sim, Deus ama, Deus vai abençoar. Sim, mas não é desse jeito que a Bíblia diz. A Bíblia mostra realmente como Deus ama e como Deus abençoa. Aqui agradeço a Deus por esse momento e que você que assim ficou até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe nos grupos com seus amigos, se achou relevante, né? Se possível, de onde você está assistindo, sua cidade e estado, ou até mesmo país, eu gostaria de saber. Deus abençoe a você e sua casa, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Publico toda semana lições bíblicas da EBD, lições de adulto, e você pode acompanhar aqui comigo, se assim for o seu agrado. Desde já, fica na paz do Senhor e um ótimo final de semana. Deus abençoe em Cristo Jesus.